Olá, meus amigos e amigas que acompanham e prestigiam o nosso trabalho. Eu quero fazer um bate-papo com vocês hoje sobre a mais nova publicação de minha autoria. Estou aqui com este livro aqui em mãos, ó. Este aqui é o oitavo livro publicado, foi publicado agora no início de 2024. Ele vem com o tema A Consolidação da Guarda Civil Municipal na Segurança Pública. Eu quero aproveitar este veículo de comunicação, esta oportunidade, para falar um pouco deste livro para vocês. Para aqueles que já adquiriram e já estão na leitura, ou já finalizaram a leitura, poderão acompanhar com muita mais tranquilidade. E para aqueles ainda que não adquiriram, mas têm o interesse em adquirir, você pode fazer contato diretamente comigo pelo meu WhatsApp, que é o 011 98130 6995, e a gente vai estar conversando sobre a sua forma de adquirir. Estarei encaminhando via correios para todo o lugar do Brasil. Está aqui, ó, a consolidação da Guarda Civil na segurança pública. Eu irei falar com vocês desde a motivação da escrita deste livro, sobre o conteúdo deste livro, sobre os capítulos que compõem a estrutura deste livro e sobre também as considerações iniciais e considerações finais. Primeiramente, eu quero falar para vocês que este livro nasceu da necessidade de dar resposta ou buscar resposta para aquilo que eu entendi como a pergunta inicial desta pesquisa, que traz a seguinte comunicação: por que certo atraso histórico nas guardas municipais? Sobretudo quando comparamos com as outras forças que compõem o sistema de segurança pública, nos aspectos de segurança jurídica, também de prerrogativas, aí eu falo de aposentadoria especial, no caso do porte de arma, também na questão do financiamento em segurança pública. Por que que as guardas municipais ainda carregam este atraso histórico? Porque nós estamos sempre correndo atrás dos prejuízos, que não são poucos. Então, para tentar responder a esta questão, de desvelar, né, os fatores que motivam, que sustentam, que embasam esse certo atraso histórico das guardas municipais, que eu construí este livro em busca de algumas respostas estruturadas. E será um livro de grande relevância para você que é operador, principalmente para você que é operador da segurança pública municipal, você que é guarda civil municipal, não importa qual o posto que você ocupa na sua corporação, mas nós precisamos entender, né, esses desafios que as guardas municipais de todos os lugares do nosso país enfrentam em busca de sua consolidação. A consolidação é no sentido de estar firme, segura, né, de uma maneira clara e distinta, suas prerrogativas, suas competências e atribuições, mas no sentido de uma segurança jurídica bem assegurada, né, de maneira que passe uma clareza para os operadores, para a sociedade, para os gestores, para o sistema jurídico pátrio, também no sentido de uma cultura organizacional. Aí nós estamos falando do aspecto institucional, né? Ou seja, este livro é um manifesto para a nação azul-marinho, no sentido de provocar a nação azul-marinho, desvelar essas questões, ao mesmo tempo sinalizar os caminhos para que as guardas municipais se consolidem nesse aspecto. É uma forma de organizar, de estruturar as guardas civis municipais, seja no aspecto institucional, no aspecto operacional, no aspecto de representação de classe e política. Ou seja, é uma leitura muito importante para nós, guardas municipais, e também para aqueles que compõem a segurança pública, que quer entender um pouco mais e ajudar as guardas municipais nesse processo. O livro também é de grande relevância. E nós vamos iniciar, eu quero falar para vocês dos capítulos que compõem este livro.
No primeiro momento, nós temos as considerações iniciais. Nessas considerações iniciais, nós vamos fazer uma certa introdução ao tema. Nós vamos demarcar, de certa forma, a problemática envolvida. Nós vamos trazer também um histórico de evolução jurídica e também operacional das guardas municipais, e trazendo que, a despeito da 13022, de 8 de agosto de 2014, nosso Estatuto Geral das Guardas Municipais, a despeito da Lei 13675, de 2018, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, a despeito da previsão constitucional no artigo 144, parágrafo 8º, as guardas municipais sofrem ainda. Sofrem de insegurança jurídica e sofrem nas prerrogativas. As principais delas, falo aqui da aposentadoria especial, e também quando se trata do porte de arma de fogo, do porte particular por prerrogativa, do porte de abrangência nacional e também do porte quando o guarda se aposenta, entre outros aspectos fundamentais. Então, nas considerações iniciais, eu vou perguntar por que esse atraso histórico das guardas municipais quando comparamos com as outras forças que compunham a segurança pública. Onde estão, né, ou seja, as respostas para alcançar essas perguntas de maneira satisfatória? Então, a consideração inicial ela vai tratar desta contextualização da pergunta e do tema. O capítulo 1, nós vamos falar um pouco, vem com o tema a assimetria política administrativa das cidades e os desafios de padronização nacional das guardas municipais. Por que a gente inicia o capítulo 1 falando da assimetria político-administrativa das cidades e regiões do país e os desafios frente à padronização nacional das guardas municipais? Porque o tema de implementação do Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é a Lei 13022, de 8 de agosto de 2014, ela se esbarra frente a essas questões, porque no país nós temos um desnivelamento muito grande, nós temos um crescimento não muito padronizado político e econômico no país. Nós temos cidades que têm condições, né, que tem o seu orçamento composto da própria riqueza, ou maior parte do seu orçamento composto da própria riqueza produzida pela cidade, e com muitas empresas, com muitas fontes, e nós temos cidades que dependem praticamente do fundo de repasse da União, dos estados, e boa parte também são de aposentados e pensionistas que residem naquela cidade, ou seja, tem uma saúde financeira muito frágil, e também tem guardas civis municipais. Então não dá para comparar uma guarda civil municipal de uma cidade muito bem estruturada, com a saúde financeira muito bem estruturada, com um processo de governança já estabilizado na cidade, com uma cidade ainda com a saúde financeira muito precária, com problemas sérios de governanças na cidade. Então a gente faz esta análise, trazendo dados, informações, referências bibliográficas, no sentido de mostrar um certo diagnóstico que muitas cidades no país enfrentam problemas financeiros, enfrentam problemas de governança seríssimo, né, enfrentam problemas com a própria saúde financeira da cidade. E diante de tudo isso, está a exigência da Lei Federal 13022 de sua implementação em 2 anos, quando foi sancionado em 2014. Muitas cidades não implementaram, e além dessas questões aqui colocadas, tem também as questões políticas locais, que muitas das vezes têm outros interesses, outras pautas, tem também uma certa precariedade muito grande na condução destas cidades, Brasil afora, e tudo isso se constitui um grande desafio para você padronizar, para você implementar uma lei de abrangência nacional com nivelamento em todas as cidades no país. Isso não é para justificar porque algumas cidades não implementaram a 13022 em benefício dos guardas municipais, em benefício da cidade, em benefício da sociedade. Não é para justificar isso, é apenas para mostrar para os guardas civis municipais, quando a gente está
debatendo, discutindo políticas públicas de segurança pública, ter esse olhar também para os desafios que nós vamos enfrentar, para não basear os nossos posicionamentos, nossas vontades em questões fantasiosas, sem amparo na realidade. Nós trazemos isso e também, ao mesmo tempo, diante de tantas dificuldades que estão colocadas Brasil afora, a gente traz também a necessidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Fundo de Segurança Pública e de outras fontes, investirem por meio destes fundos nas guardas civis municipais, subsidiando as cidades que têm maiores dificuldades orçamentárias. Então esse é o primeiro capítulo, a gente trata da assimetria político-administrativa das cidades e o desafio da padronização nacional das guardas municipais. Nesse quesito, os subtemas nós trataremos do tamanho do território nacional, que já é um desafio à parte, e as particularidades regionais. No item 1.2, nós vamos tratar aqui a diferença entre PIBs, entre as cidades e regiões. Obviamente que o PIB vai seguir a mesma proporcionalidade. Uma cidade grande tem um PIB maior, uma cidade menor tem um PIB menor, e daí a composição do orçamento municipal fica maior ou menor de acordo com a riqueza e com as fontes, né, que compõem esse PIB. Nós também vamos abordar a questão da capacidade de pagamento e saúde financeira dos municípios. Por que a gente traz esse tema da capacidade de pagamento? Porque muitas das vezes tem cidades que têm problema, inclusive, de inadimplência, e não são poucas. Problema de inadimplência com o governo federal, com o governo estadual, e isso impede futuras operações, né? Quando uma cidade tem problemas na sua capacidade de quitar os seus compromissos, passa uma desconfiança muito grande para aquela cidade, inclusive para pegar, para pactuar empréstimo de organizações internacionais, que muitas acabam socorrendo, mas com o problema da capacidade de pagamento, a margem que tem no orçamento para quitar esses compromissos passa essa desconfiança e aumentam mais ainda os problemas que a cidade enfrenta nessa questão do padronização nacional. Um outro tema aqui é o investimento em segurança pública nos municípios. Nós vamos verificar com a pesquisa que há uma crescente, os municípios vêm aumentando gradativamente o investimento em segurança pública municipal, que isso é um sinal muito positivo, não está a contento, está muito aquém daquilo que precisaria investir mais, tanto na capacidade operacional de sua Guarda Civil Municipal, na instrumentalização desses guardas municipais, na estrutura administrativa que dá suporte para esses guardas municipais, na questão de plano de salário os guardas municipais, na questão de valorização. Então, esse investimento tem sido aumentado com o tempo, mas ainda falta bastante. E no último ponto desse primeiro capítulo, nós vamos falar da PEC, da mudança nas regras do Pacto Federativo. É uma discussão que, vez e outra, aparece na agenda política do país, no Congresso Nacional, no governo federal, que é a mudança no Pacto Federativo, na questão de competências, porque a Constituição Federal de 1988 estabeleceu lá as regras do Pacto Federativo. Você tem lá os artigos que tratam de competências específicas de cada um dos entes da federação, nessa divisão política administrativa do Estado brasileiro, e você tem lá aquele conjunto de competências e atribuições, porém, a questão orçamentária que vai financiar, principalmente a prestação de serviços públicos, a manutenção da própria máquina, ela é muito desigual no país ainda, é muito desigual. Então, quando se trata dessa rediscussão ou discussão sobre a mudança no Pacto Federativo, isso é muito interessante, porque precisa haver um olhar maior para os municípios, porque os municípios são uma realidade concreta, enquanto os estados e União aparecem muito mais do ponto de vista abstrato juridicamente, porque a vida acontece nos municípios. As populações diversas moram, residem, demandam aos prefeitos, aos vereadores, buscam os problemas reais, acontecem nos municípios. Portanto, quando se trata de mudar essa regra do Pacto Federativo, principalmente nessa questão de financiamento dos municípios, dos serviços públicos, precisa ter este olhar
para os municípios, e é urgente, inclusive, retomar essa discussão da mudança do Pacto Federativo. Então, eu trato um pouco dessa discussão aqui também. Eu trato da PEC que está tramitando no Congresso Nacional, uma delas sobre esse tema. Aí nós vamos para o capítulo 2. O capítulo 2, ela entra a consolidação no sistema jurídico pátrio como órgão policial da segurança pública. Quando se fala da consolidação da guarda na segurança pública, o primeiro item que a gente chama esse tema para o debate é a consolidação da guarda municipal no sistema jurídico pátrio, no arcabouço jurídico nacional, né, como um órgão de segurança pública. E isso passa, né, a gente vai fazer uma discussão aqui, nós vamos trazer como que as guardas municipais já estão na segurança pública, com reconhecimento, inclusive na DPF 995, que veio referendar, veio reafirmar, ratificar a posição da Guarda Municipal dentro da segurança pública, como o próprio Sistema Único de Segurança Pública já trouxe, como a 3022 já coloca as guardas civis municipais com atribuições de segurança pública, como o parágrafo 8º do artigo 144 já traz a Guarda Municipal na segurança pública. A DPF, o STF, julgou ratificando esta condição, mas isso não é suficiente, porque ainda resta a discussão, sendo a Guarda Municipal órgão da segurança pública, tem a discussão de a Guarda Municipal também órgão policial da segurança pública, uma questão conceitual, uma questão semântica, mas que traz alguns prejuízos e até confusão jurídica. E esses operadores da segurança pública municipal não podem serem afetos a esse tipo de discussões, porque as decisões, né, lá deliberar na rua, na prática, in loco, sobre as ocorrências, sobre a necessidade da população, demanda uma segurança maior. Então, consolidar no sistema jurídico pátrio como órgão policial da segurança pública é fundamental. E para isso eu vou trazer aqui, além de toda a contextualização, eu vou trazer um enfoque para a PEC 57, a PEC 57, que é recente, ela foi apresentada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, pelo deputado Jones Moura, o deputado guarda municipal do Rio de Janeiro, nosso amigo, nosso parceiro, nosso irmão, e com mais de 320 outros deputados que também consignaram o seu apoio nesta PEC, que ela traz duas mudanças bem importantes. A primeira, ela altera o artigo 40 da Constituição Federal, para incluir os guardas municipais no parágrafo 4b, dando o direito de aposentadoria especial, como todos os outros órgãos têm, ao mesmo tempo revisitando o artigo 144 da Constituição Federal, deslocando as guardas civis municipais do parágrafo 8º, criando um novo inciso no caput do artigo e mudando a nomenclatura de guarda municipal para a polícia municipal. A gente pensa que, na nossa avaliação, esta mudança, que eu chamo de mudança de uma harmonização topográfica e harmonização semântica, ela se faz fundamental para a gente consolidar as guardas municipais dentro da segurança pública, mas como órgão policial, com segurança jurídica e com prerrogativa de aposentadoria especial garantida. Então, este é o capítulo 2 que nós vamos tratar, que vocês vão ver. Aqui vai trazer os temas, por exemplo, órgão policial da segurança pública, competências e atribuições constitucionais e infraconstitucionais. Ainda nós vamos abordar a questão da abordagem policial e a busca pessoal e veicular, porque mesmo com o deslocamento das guardas municipais do parágrafo 8º para o inciso do caput do artigo 144, com essa mudança topográfica e mudança semântica, não vai dar conta, por exemplo, de algumas discussões que, principalmente na sexta turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que tem suscitado, inclusive com decisões em desfavor das guardas municipais, que dizem respeito à questão de competência. E para melhorar esse entendimento e dar uma segurança jurídica maior para os guardas municipais, também para as outras polícias que atuam na segurança pública, mas no nosso caso especificamente aqui as guardas municipais, é importante revisitar o Código de Processo Penal. É importante trazer lá o artigo que vai falar da busca pessoal e da busca veicular, da autorização, porque lá você fala da fundada suspeita como elemento autorizativo para você fazer a busca pessoal, a busca veicular, além de um mandado judicial. Ou seja, quando não tiver um mandado judicial para se proceder nessas buscas, uma fundada suspeita de que aquele elemento, aquele indivíduo esteja portando uma arma proibida,
ou objetos, papéis que possam se constituir corpo de algum tipo de delito, você tem essa autorização legal para fazer a busca pessoal e a busca veicular. Mas só que a sexta turma também do STJ tem tornado essa busca pessoal e veicular cada vez mais difícil, em prejuízo dos agentes de segurança pública, em particular dos guardas municipais, e em favor, de uma certa forma, das pessoas que possam estar em flagrante delito, ou então em algum outro tipo de crime, ou cometeu ou vai cometer algum tipo de crime. Qual que seria a mudança fundamental nesse artigo do Código de Processo Penal? A mudança que eu proponho aqui, que eu vejo, inclusive tem algumas propostas de projeto de mudança em Brasília, na Câmara dos Deputados, vai no sentido de você reconhecer o tirocínio policial como uma técnica policial, como uma expertise policial, tanto adquirida no centro de formação, no processo formativo, como também e principalmente durante a sua vivência de trabalho operacional na rua. Isso lhe dá uma visão mais apurada, que lhe dá condições melhores de avaliar, analisar um caso em concreto e proceder a partir disso aí à busca pessoal e veicular, ou seja, reconhecer a importância da expertise do tirocínio policial, como também uma autorização legal para proceder à busca pessoal e a busca a veicular. Isso é muito importante, que isso vai servir, vai dar um amparo maior para as guardas municipais, para as polícias militares Brasil afora e civis também. É importante. Aí eu vou ainda para o porte de arma de fogo, vou retomar aquela discussão dos PLs, projeto de leis em Brasília, que trata da reforma da Lei 10.826, que precisa resolver definitivamente essa questão do guarda municipal ter o seu porte por prerrogativa da função, independentemente do termo de cooperação técnica que o prefeito ou o comandante da guarda possa fazer com a Polícia Federal, mas pelo fato dele ser um agente de segurança pública municipal, ter esse direito em lei é importante. E além disso, também abranger, né, dar uma abrangência maior, porque muitos guardas municipais trabalham em cidades fronteiriças com outros estados, muitos precisam transitar de um estado para outro e precisam de uma abrangência, de um amparo nacional para o seu porte. E também, quando se aposenta, muitos guardas municipais, todos hoje, atualmente, na legislatura, perdem os seus portes de arma, né, mas continuam sendo um agente de segurança pública, continua alvo de segurança pública sem ter o seu devido direito à sua autodefesa, defesa da sua própria família. Então precisa retomar e resolver essas questões na lei. E, por fim, a aposentadoria policial, conforme eu falei, a PEC 57 dará também conta desta reforma e estabelecerá esse importante direito, um reparo histórico para os guardas civis municipais. Aí eu vou para o capítulo 3 do livro. O capítulo 3 vai tratar a consolidação no campo do conhecimento e a criação da Academia de Letras, Arte e Ciência de Guardas Civis Municipais. Então, eu vou tratar aqui, precisamos também consolidar as guardas municipais no campo do conhecimento. Nós sabemos que tem algumas universidades, a Universidade de São Paulo, que tem campo de pesquisa especificamente sobre violência, criminalidade, tem instituto que tratam com especificidade a segurança pública e os órgãos da segurança pública, mas as guardas civis municipais sempre ficam às margens, sempre ficam quase como nota de rodapé em pesquisas, em produção de dados. Quando nós vamos procurar bibliografia, livros publicados sobre guardas civis municipais, temos grande dificuldade em encontrar material vasto e de qualidade. As universidades ainda não têm um campo específico para estudar a segurança pública municipal, os guardas civis municipais. Então a gente faz um debate aqui da necessidade de se criar, né, essa consolidação também no campo do conhecimento. Por que no campo do conhecimento? Porque o campo do conhecimento na produção literária vai, na maioria das vezes, subsidiar as políticas públicas, os gestores, também vai subsidiar o setor de justiça, o sistema de justiça brasileiro, porque eles vão referendar ou referenciar suas teses nas literaturas diversas.
é importante que guardas municipais, tanto guardas municipais como pessoas que não são guardas municipais, mas que debrucem sobre as guardas municipais em diversas linhas de pesquisa. E a academia é um encontro de escritores, produtores do conhecimento, da arte, da ciência. E recentemente foi criada a Academia de Letras e Ciências de Guardas Civis Municipais, que eu fiquei muito feliz com essa iniciativa. E o capítulo 4 vai tratar da a consolidação como polícia preventiva, comunitária e cidadã. Então, ainda há uma certa confusão da principal orientação operacional de concepção de guardas civis municipais, há uma certa confusão entre qual o caráter das guardas civis municipais, uma discussão que eu faço em outro livro que eu publiquei de uma maneira mais aprofundada, mais abrangente, que é o livro que vem com o tema Uma Nova Polícia em Ascensão no Brasil, onde eu vou trazer a discussão sobre o mimetismo institucional, como que as guardas municipais nasceram espelhadas na polícia militar, como evitar a reprodução do modelo repressivo, reativo, já estabelecido como modelo tradicional de polícia no Brasil, como trilhar um caminho mais preventivo, comunitário e cidadão. E eu trago nesse capítulo que o vácuo que existe na segurança pública é esse caminho, né, que a grande novidade para a segurança pública é uma força policial que atue majoritariamente ou fundamentalmente na prevenção, que mantenha essa orientação preventiva e comunitária na relação com a comunidade. Porque o modelo reativo repressivo que é necessário, sempre necessário no flagrante delito, faz parte do cenário da segurança pública, principalmente num país com a violência altíssima que o país tem, num país onde os órgãos policiais são alvo da criminalidade, tem muitas baixas de agentes da segurança pública pelo crime, no combate ao crime organizado. Então, o modelo reativo, repressivo, acaba sendo reafirmado, né, nesse contexto. Mas a grande novidade que a gente precisa para dar um giro na segurança pública é uma orientação para as guardas municipais, mais pelo preventivo, comunitário e mais cidadão. E a Lei 13.022, a nossa lei federal, de 8 de agosto de 2014, ela traz esse DNA para as guardas municipais. A orientação do Estatuto Geral das Guardas Municipais, de uma lei federal, ela é para que as guardas municipais assumam, né, e desenvolvam esse caráter, essa orientação mais para o preventivo, para o comunitário, para o cidadão, né, de maneira que venha garantir a lei, a ordem, mas que tenha também as suas ações pautadas pelos princípios que a lei estabelece, né? Direito respeito aos direitos da pessoa humana, o patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução da sociedade, o uso progressivo, diferenciado da força, ou seja, as guardas civis municipais dentro da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, naturalmente a lei em si já reveste, já orienta as guardas municipais para esta atuação mais preventiva, cidadã e comunitária. A gente já trabalhou em outros livros esse tema e reforça essa necessidade de se consolidar, da guarda ter esta identidade, definição como um órgão de segurança pública de uma maneira muito mais clara, mais evidente e mais concreta, tanto para nós, guardas municipais, como para a sociedade e também para outras forças policiais, para que tenham uma certa distinção entre a atuação da Polícia Militar e a atuação das guardas civis municipais. Será uma grande contribuição para a segurança pública, para o país, para a sociedade e para nós, guardas municipais, quando definirmos com muita clareza e distinção esta natureza preventiva, cidadã e comunitária das guardas civis municipais. Obviamente que nós não abrimos mãos e também nós não vamos aqui descartar a questão reativa, repressiva, sempre que necessário, no caso flagrante delito, a própria lei deixa essa condição, essa necessidade. Aí nós vamos para o capítulo número 5. O capítulo número 5 vai tratar a consolidação de uma cultura
administrativa e institucional. Então, nós, nas nossas andanças Brasil afora, nós percebemos a necessidade de haver também essa consolidação de uma cultura organizacional, uma cultura política administrativa das guardas municipais. E esta cultura, né, que é fundamental para dar esse status, né, de confiabilidade nas corporações municipais de segurança pública, é necessário que se passe do ponto de vista da política de segurança pública na cidade. A guarda tem que ter uma política municipal de segurança pública, um documento com essa política, tem que ter um plano municipal de segurança pública muito bem estabelecido, com plano de meta, um plano de acompanhamento, de monitoramento de resultado, de revisão do plano de meta, para alcançar os resultados estabelecidos, até porque a Lei 13.675 do SUSP, ela traz esta obrigatoriedade para que os municípios também se organizem dentro dessa lógica de uma política pública de segurança pública. Para além disso, quando a gente fala de cultura organizacional, de uma consolidação numa política administrativa, passa por a criação de protocolos, né, de protocolos de atendimento, seja interno, externo, com um procedimento operacional padrão para cada uma ocorrência, para que fique muito claro, dê uma tecnicidade, dê um caráter mais profissionalizante às ações das guardas civis municipais. São poucas guardas municipais no país que têm procedimento operacional padrão, são poucas guardas municipais no país que têm um fluxograma de atendimento das ocorrências, com deliberações, com feedback para a população. É importante a gente alcançar esse grau de maturidade, de profissionalismo institucional, para que a população que ligue apresentando sua demanda, essa demanda tenha um encaminhamento certo, tenha as deliberações devidas e depois a população tenha um feedback daquilo que foi resolvido ou não resolvido, ou será resolvido a curto, médio e longo prazo, dependendo da complexidade da ocorrência que envolve outros órgãos até para a sua resolução. Então é necessário sim ter essa consolidação institucional. E dentro desse processo ainda, eu trato aqui da questão da passagem de comando entre as guardas municipais, da importância que é a guarda municipal ter sua liturgia de passagem de comando, de reconhecimento, de valorização, de fortalecimento, seja simbólico, né, da passagem de comando, para os comandados, para a sociedade como um todo, para você manter essa imagem de confiabilidade e seriedade institucional. Aqui eu vou falar tanto dessa questão no público interno, público externo, falar do fluxograma, aí vou falar dessa consolidação, ela passa pela criação do conselho, do ponto de vista institucional, do Conselho de Segurança Pública Municipal, também passa pela ocupação de espaço no Conselho de Segurança Pública Estadual, está previsto no decreto e na lei que criou o Conselho de Segurança Pública no Estado de São Paulo, aqui especificamente São Paulo, e também na participação do Conselho Nacional de Segurança Pública, porque você tem essa organização em conselho, não hierarquicamente falando, mas de maneira estruturada hierarquicamente, sem interferência um no outro, mas de maneira que um tenha uma relação, uma subordinação do ponto de vista de políticas públicas entre esse conselho. Então também falar da forma de organização dos guardas municipais, que tem o Conselho de Secretário Municipal de Segurança Pública, que se resolve. Falar um pouco também sobre o Conselho Nacional de Guardas Municipais. Nós temos uma associação que leva esse nome. Nós tínhamos lá no embrião da 13022, no PL 1332, 2003, a possibilidade de criação do Conselho Federal, que não aconteceu. O que apareceu foi um reconhecimento do Conselho Nacional de Segurança Pública, mas nós não temos o Conselho de Classe de Guardas Civis Municipais. Nós estamos catalogados lá no Código de Brasileiro de Ocupações, tem lá o Código de Guardas Municipais, da categoria Guarda Municipal, mas nós não temos um Conselho de Classe de Guardas Civis Municipais. Vamos falar sobre isso também, que é muito importante. Isso aqui na parte da consolidação de uma política organizacional, de uma política institucional. E no capítulo 6, nós vamos falar da consolidação da representação
na organização sindical dentro do sistema confederativo. Isso aqui é muito importante, essa orientação para todos os guardas municipais, porque a Constituição Federal, ela estabeleceu a forma de organização de classe dos trabalhadores no país. Ela é confederativa. Tem a sua representação no órgão superior, que é a confederação, mas tem a federação com o órgão intermediário e o sindicato como órgão de base. E nós, guardas municipais, sofremos muito. Nós temos uma precariedade de organização, porque muitos guardas municipais não entendem essa estrutura de organização de classe, que já está estabelecida desde 1988 na Constituição Federal, e muitas outras atividades profissionais já se estruturaram e já estão muito bem consolidadas nesta área e avançaram, continuam avançando. E nós sofremos de uma maneira muito caótica a representatividade, porque na ausência de uma estrutura de orientação básica para os guardas municipais, surgem diversas representações, né, cada qual com sua proposta, criando um ambiente de uma certa anarquia representativa, onde cada um cria uma associação, muitas das vezes de gabinete, e se apresenta como representante de uma categoria sem a legitimidade devida e sem as condições jurídicas de fazer a representação plena de sua categoria. E aqui a gente aponta, conforme a Constituição, a gente vai ter a fundamentação de que nós, guardas municipais, precisamos iniciar essa representação de classe na lógica confederativa a partir de um sindicato de base, depois a criação de federações. Nós temos uma federação que foi criada, mas ainda com certa precariedade, mas precisa avançar no seu reconhecimento jurídico, e no grau superior ter a nossa Confederação de Guardas Municipais, que é a representação, o grau superior de representação, que terá as condições de fazer as defesas no STF, entrar com um instrumento de controle de constitucionalidade, a ADC, que é a ação direta de constitucionalidade, a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, a DPF, ação declaratória, a DPF, ação declaratória de preceitos fundamentais, ou seja, são instrumentos fundamentais para a defesa da nossa categoria, para criar um escudo jurídico e também para a gente poder avançar em outras matérias importantes. Então esse capítulo 6, ele é muito importante. Nós vamos falar sobre isso, dar essa orientação para os guardas municipais para que a gente venha se organizar e se estruturar essa tão importante forma de organização de classe dos guardas municipais. E no capítulo 7, nós vamos tratar da consolidação da representação política nos poderes político, seja legislativo e poder executivo. Nós sofremos bastante, estamos avançando a cada eleição, mas o número de guardas municipais presentes nas câmaras municipais ainda é muito pouco, mesmo que a gente perceba um aumento nos últimos anos. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem liderado um processo de criação de simpósios com este propósito de fomentar, de fortalecer, de engajar, de organizar os guardas municipais para candidaturas no parlamento municipal, parlamento estadual, parlamento federal, para fortalecer, porque gostando ou não da política, é a política que decide os rumos da cidade, do estado, da nação. Se para deliberar sobre a compra de colete, compra de armamento, compra de munição, estrutura para os guardas municipais, a questão salarial dos guardas municipais, aumento salarial, tudo isso passa por decisões políticas. E na maioria das vezes os guardas municipais não estão sentados na mesa para contribuir com o processo de deliberação sobre essas pautas. Então precisamos sentar na mesa para daí defender aquilo que é o nosso interesse, defender a valorização, o fortalecimento das guardas municipais. E precisamos ocupar. Nós não temos nenhum guarda municipal deputado estadual em nenhum estado da federação. Nós não temos hoje, nesta data, nenhum guarda municipal no Parlamento Federal. Tivemos, na legislatura passada, o Jones Moura, que assumiu o mandato, vindo da suplência. Nós tivemos em 2023 o Jones Moura, que assumiu também o mandato vindo da suplência, mas como ele era suplente, voltou para a suplência porque o titular da pasta reassumiu o mandato.
Então nós precisamos de ter essa estrutura nas câmaras municipais, ter uma ampla frente de vereadores, guardas municipais, para daí a gente criar uma plataforma para eleger deputados estaduais e deputados federais, para fortalecer nossa luta em Brasília, nas Assembleias Legislativas e principalmente nas câmaras municipais, onde a vida concreta do nosso guarda municipal ela é deliberada, ela é pautada e deliberada. O artigo 8º, nós vamos tratar da representação política e institucional, os desafios da formação, fortalecimento e permanência das lideranças. Esse tema aqui é muito importante porque nós sabemos que a atuação no mundo político demanda lideranças. E essas lideranças surgem, elas permanecem, elas caem em descrédito, elas perdem o seu status, seu posto, novas lideranças acabam assumindo esse espaço, há uma concorrência de lideranças, muitas das vezes lideranças que concorrem no mesmo interesse, lideranças que concorrem em interesses opostos, e há divergência, há conflitos, há crise e há enfrentamento, e nós perdemos bastante, principalmente numa categoria que não tem uma organização muito clara, que surge, que tem esse que eu chamo de anarquia representativa, que surge muitas lideranças autônomas, independentes, muitas das vezes sem a legitimidade devida. No nosso universo, que a gente chama de universo azul marinho, as lideranças sofrem bastante para poder conduzir a sua pauta, manter a sua representação na Guarda Civil Municipal, porque sofrem esses ataques internos, fogo, amigos, né, que surgem da própria base. Então nós vamos debater aqui esses desafios, porque passa desde pela política de disputa eleitoral, mas também ela se manifesta na política institucional da condução. São fogos amigos, são ataques, crises, perseguições internas, né, concorrência para ocupar o posto de comandante, de inspetor, dos principais cargos na corporação, e há aí uma certa concorrência de interesse, muitas das vezes interesses de expediente muito baixo, que trazem prejuízos para a instituição, para a imagem institucional e para os próprios concorrentes aos cargos. Nós vamos tratar aqui de um tema muito importante, essa reflexão ela é muito relevante, o líder e o complexo de Cronos. Se você nunca ouviu falar sobre esse termo, você vai ler neste livro aqui, que é o líder e o complexo de Cronos. Você vai ler da mitologia grega. Eu não vou aqui antecipar aqui para você, mas é muito importante, você que é líder ou você que pretende a liderança, ler sobre isso, e também de caçador de bruxas a caçador de talento, uma postura importante, ao invés de caçar aqueles que concorreram, que lutaram contra o líder que assumiu um posto, ou acabou de assumir o posto, de ter uma postura então de caçar talentos para compor minha equipe, para levar o sucesso à minha corporação e os meus comandados. E daí eu vou para as considerações finais. Nas considerações finais eu pergunto, quem pode protagonizar a consolidação das guardas municipais na segurança pública, né? Então, primeiramente, é uma pergunta bem interessante para a gente finalizar o livro, esta reflexão aqui. Quem que pode consolidar, protagonizar essa consolidação? Primeiramente, os guardas municipais. Os guardas municipais, cada um tem que entender e assumir, né, a sua postura e o seu posto de protagonismo, de defender a sua corporação, de atuar dentro da sua corporação de maneira que venha engrandecer a sua corporação, que venham levar a excelência no serviço público para a cidade, porque essa postura, por si só, já leva a sua corporação para um patamar de respeitabilidade muito grande socialmente e internamente. Então é muito importante. Mas não depende só dos guardas municipais, depende dos gestores, do comandante da guarda. O comandante da guarda tem que ter conhecimento, tem que ter qualificação, tem que ter credenciais para conduzir a corporação e conduzir a corporação tecnicamente, profissionalmente, entender a necessidade de consolidar, de organizar, de estruturar, de pautar suas ações de gestão dentro da legalidade, dentro dos princípios da 13022,
balizadas pelas competências e atribuições estabelecidas no nosso Estatuto Geral de Guardas Municipais. Ele vai dando uma orientação importante para que a guarda não tenha certos desvios, anomias, né, internas nem operacional. E também o secretário, nessa mesma lógica, o prefeito da cidade tem essa função também, tem a sua parte de responsabilidade no sentido de reservar o orçamento, de correr atrás de orçamento para investir, para estruturar, para valorizar suas guardas civis municipais, para pautar a guarda municipal dentro da legalidade da 13022, para não ter um desvio de finalidade, não ter um desvio de concepção de segurança pública e também eu levo para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que eu vejo que o Ministério tem uma grande responsabilidade como indutor de políticas públicas, como condutor da Política Nacional de Segurança Pública. Eu sugeri, alguns anos atrás, desde a época da secretária nacional Regina Mick, eu sugeri na época uma recomendação muito importante para que entrasse nos editais de repasse de verba do Ministério para os municípios, que seria consignar a exigência do prefeito assumir o compromisso de implementação da 13022 em sua completude em sua cidade para ter acesso aos recursos do Ministério. Eu acho que essa exigência num edital e o monitoramento para que isso de fato aconteça nos municípios já contribuiria muito para que os prefeitos alinhassem a sua política nacional e implementassem a 13022 nas cidades. E o Congresso Nacional tem essa grande responsabilidade, talvez a maior, porque boa parte da consolidação das guardas municipais passa por medida administrativa. Quando fala na questão de prerrogativa, aposentadoria especial, medida legislativa, a questão do porte de arma, medida legislativa, a questão de competências e atribuições, medidas legislativas. Então o Congresso Nacional tem essa responsabilidade também de não só monitorar a aplicação da lei, mas ao mesmo tempo também aperfeiçoar a lei ou criar novas normas para que as guardas municipais tenham essa consolidação na segurança pública, que será um bem, né, para a população, como as guardas já têm sido muito relevante em muitas cidades com as suas atuações, mas consolidada terá uma participação ainda maior, levar mais segurança para as cidades, mas também para os seus próprios profissionais, que precisam, né, de instrumentos adequados para desempenhar suas funções e também de valorização, suas prerrogativas e sua segurança devida juridicamente falando. Então aqui é este livro, pessoal, A Consolidação da Guarda Civil na Segurança Pública. Eu costumo dizer que é uma leitura obrigatória, principalmente para você que é operador da segurança pública municipal. Para você adquirir esse livro, é diretamente comigo ou na editora. Se você digitar no Google A Consolidação da Guarda na Segurança Pública, você vai encontrar as editoras que comercializam o livro. Mas comigo também, comigo você terá, né, o privilégio de receber o livro autografado em sua residência. Então comigo é por meio do WhatsApp 011 981 30 6995. Você vai me chamar no WhatsApp e a gente vai conversar. O valor do livro é comercializado em R$ 50, já incluindo frete para qualquer lugar no país. Você vai ajudar nesta missão que é importante. Você deve ter percebido que eu não tenho lucro nenhum, não tenho nenhum desejo de enriquecer, porque no Brasil nenhum escritor que faz livros técnicos enriquece. Aqui é apenas para bancar todo o processo de editoração do livro, e você contribui também levando essa grande mensagem para a nação azul-marinha, essa grande contribuição no sentido da gente alavancar, aumentar, né, a organização política, institucional, de classe, de representação política das nossas guardas civis municipais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desta minha pequena explanação e agradeço. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook, para que essa mensagem chegue muito mais longe, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe vocês.